Bom, vamos começar então. Vamos. Ícaro de Carvalho, Mandar qual foi o dia mais extremo da sua vida? Puta, o dia mais extremo da minha vida, quando meu filho quase morreu, eu atravessei a principal avenida da cidade com ele no braço, que ele tinha parado de respirar. Pensei que ele tava morto. E eu só falava com Deus assim, não leva ele, não leva ele, não leva ele. E ele tinha uma laringite crônica. E o que fazia ele respirar era justamente umidade. Então ele tinha tossido muito, a gente tinha dado duas aplicações de remédio para asma para ele foi dormir, e aí ele começou a tossir demais, de repente ele olhou para mim, virou os olhos e caiu. E aí eu tentei fazer ele voltar e não conseguiu, eu tive que tomar uma decisão, o hospital era 2 quadras pro lado, e aí eu peguei o elevador, desci com ele no braço, e tava chovendo, e aí no meio da avenida ele voltou. Qual da humildade? E aí, porra... Hã? Quase da humildade. Eu entendi, da humildade. Da humildade. Papai é humilde pra caralho, moleque. Não. E aí, da umidade, tava chovendo em cima dele. Exato. Pensei que ele tinha morrido já, o elevador tinha demorado, minha esposa ficou na porta. E ele já desfalecido, né? E eu conto essa história no Novo Mercado ao Vivo. E na segunda quadra ele volta respirando. E aí, porra, eu caí sentado assim na calçada com ele no braço. Cara, eu ouço um cavalo de pau, é meu sogro que já tinha vindo ela já tinha ligado, ele já tava lá. E cara, foi foda. A gente foi pro hospital, mas ele tava tudo bem. Esse foi um dia bem, bem foda pra mim. Caralho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças à minha humildade, ele voltou. Isso não foi brincadeira não, hein? Que loucura, cara. Então, tu quer ter filho, cara, tem que Que idade ele tinha? E ele era o primeiro? Já tinha... Ele era o primeiro, a Lavínia tinha acabado de nascer, então ele tava com 3 anos. Ele tava com 3 anos. E essa laringite... E é uma característica de criança pequena, depois que ele vai crescendo, isso daí vai amenizando, então... E nunca mais teve esse problema? Não, desse jeito não. Mas ele tem essa condição que tem que tratar? Ele ficou tranquilo agora, assim, tem sempre uma bombinha ali, ele usa se tem alguma crise. Crise geralmente é quando ele se esforça demais, a gente leva ele na praia, alguma coisa assim, ele vai pra algum campeonato, mas bem... E o que se passou na tua cabeça na hora que você pegou ele ali? Cara, eu falo, isso é loucura, né? As pessoas pensam, quando elas me perguntam o que passou na minha cabeça, eu falo, cara, passava minha esposa. É muito maluco, não passava exatamente aquela situação toda que eu tava vivendo. Passava, eu vou ter que voltar com o corpo do meu filho pra casa e eu vou ter que falar com a minha esposa que ele morreu. E voltava isso. Por isso que eu falava com Deus. Eu falava com Deus, não deixa ele morrer pensando, eu não sei como eu vou levar o corpo dele de volta pra casa no elevador e falar pra minha esposa que ele morreu. Porque na minha cabeça eu tinha que voltar. Eu não tinha que ir pra algum lugar com o corpo do meu filho, eu tinha que voltar pra casa se ele morresse. E ele já tava começando a ficar meio roxo. Eu falei, caralho. Mas graças a Deus eu fui humilde, então graças à minha humildade ele voltou. A chuva veio, mas a chuva ele voltou. E cara, foi foda. Hoje eu consigo contar isso rindo, mas durante alguns anos, cara, eu ia começar a contar essa história. Chorava. Porra, demais. 5 anos atrás isso. Demais, há 5 anos. E como que tua esposa ficou? Cara, essa história, ela diz... Isso foi de madrugada? Essa história... Foi de tarde? Foi de madrugada. Você já tinha grana? É quase sempre à noite. Eu tinha alguma, mas não muito não. Eu tinha passado o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo foi em 2016. Aí era 2018, tinha 2 anos passado. Eu tinha comprado o meu primeiro apartamento. Mas não tinha muita, não. Assim, tinha um certo conforto, mas não tinha muita grana, não. Porque eu acredito que no momento desse extremo assim, quando você tem dinheiro... Deve passar um negócio na cabeça de você trocar tudo, de porra. Deve ser uma parada... E, cara, é muito louco, porque, para pra pensar. Por que eu tava correndo com meu filho no meio da rua? Por que eu não tava num carro? Por quê? O que você acha? Chuta. Porque tu nem pensou no carro. Não. Que era o mais rápido que você poderia chegar. Com 18 anos, eu tinha tirado a minha carta. E eu bati o carro. E aí eu criei um frame na minha cabeça, uma ideia, que eu falei assim, porra, não vou dirigir mais. E aí eu desenvolvi uma espécie de ansiedade, que eu não dirigia mais. E cara, de 18 pro Mateu, já tinham passado 11 ou 12 anos. E eu não dirigia, cara.
Eu pegava táxi, eu pegava porque 37. Não, nossa, verdade, pô. Eu pegava táxi, e depois veio o Uber, facilitou, você tá novinho. Falou é 36. Pegar... 87. Vacilão, 87. Caralho, viu nem TV Globinho. Muito assim, vocês são outra geração. E aí eu pegava táxi, eu fazia muita coisa a pé, a minha esposa também, e o tempo foi passando. Aí eu ressignifiquei, né, esse negócio de dirigir, carro só dá gasto, e ressignifiquei. Veio o Uber, ficou mais fácil ainda, só que aí que Uber eu ia chamar com meu filho sem respirar 3 horas da manhã. Não tinha carro. Não tinha carro, não dirigia, cara. Ele entrou naquela... por ser humano tem essa parada, ele, né? ressignifica, arranja uma desculpa. E bota num pedestal e fala, não, mano, não, isso eu sou mais produtivo aqui, mesmo, eu sou mais produtivo no banco de carona. Cara, eu voltei. No outro dia eu virei pra minha esposa e falei assim, eu vou voltar a dirigir. Porque aquilo me mostrou uma fragilidade, cara, enorme de eu não poder... E mesmo que fosse mais perto, mas e se não fossem 2 quadras, fossem 6, fossem 8? E eu passei mais de 10 anos ressignificando, achando desculpa pra mim mesmo do porquê não dirigir. Eu fui fazer um test drive e desculpa, um test drive não. Eu fui olhar um lançamento de um carro que o meu sogro tinha sido convidado. Eu sentei, ele falou, não, senta aí pra você ver o volante. O ato de eu sentar no banco do motorista já me deixou ansioso. E aí eu tive que contratar um cara, tive que tirar isso daí. E aí dirigi. Mas quando você tirou a carta e bateu lá atrás, foi feio o acidente? Nada, cara, assim, não foi feio, foi... mas o estrondo é muito alto, fica um susto. É uma pancada, assim, te dá um susto, né? Não mas foi tava nada. Devagar, tava devagar, foi uma batida lateral, assim, eu tava andando pra frente, eu não olhei que tinha um pare, fui passando e o cara veio, mas não foi nada que... Mas eu olhei, eu tava com a minha sogra, a irmã dela no banco de trás e ficou um senso de responsabilidade. Cara, o que podia ter acontecido e tal. Cara, eu vou contar um negócio que eu nunca contei, eu acho. Publicamente, assim, né? Mas eu, tive moto com 6 anos de idade. Meu pai me deu uma moto. Pô, que presente. Uma moto grande ou bebezinho? Meu pai me deu com 4 anos e minha mãe falou que ia se separar se ele me desse a moto antes de eu fazer 6. Mas teu pai era fissurado em moto? Aí com 6 eu comecei a andar e fazer trilha. Moto grande? Uma motinha pequenininha. De cross, a Pandinha. 50 cilindradas. Porra, aí depois meu moto, filho, cara, assim. Não, era de gasolina mesmo. Gasolina. Primeira vez que eu fui andar com ela foi em Minas. Eu queimei a perna, porque a gasolina esquentou, fiquei com a batata queimada. Que queimadura, hein? Entendi. Haja fogo. E aí eu fui tendo moto sempre. Então, como eu tinha casa em condomínio, a minha infância / pré-adolescência, até 16 anos ali, era muito livre. Então, lá tu tinha moto, tu andava de moto, você pegava o carro do teu pai pra ir no porto, você dirigia carrinho de golfe, então era aquela autoconfiança gigante. Quando eu fiz 18 que eu ganhei o carro, eu já ganhei o carro e saí dirigindo. Aí bateram na minha traseira. Foi o primeiro susto que eu tive. E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje, mano. Eu fui comer uma pizza na terça dupla da Domino's. E aí eu fui lá pra Barra, pro Downtown, pra comer com meus amigos. Fui eu, Reinaldo e Marcelinho. Com a traseira batida? Não, com esse mesmo carro, consertado. E aí na volta, eu fui fazer graça. Com os amigos, carro novo, queria mostrar. Mano, o meu carro começou a chuviscar, era um alto, era uma serra. Aquaplanou. O meu carro aquaplanou, saiu. Cara, eu lembro como se fosse hoje o que passou na minha cabeça, falando assim, mano, o que eu fiz? Aí nisso a roda bateu, no que a roda bateu no meio fio. Bateu no meio fio. O carro não capotou por cagada, porque era um abismo. Aí ele chegou a levantar. Não, ele bateu, a roda quebrou o eixo. O carro deu mais uma rodada. Mas era o que? Era em cima daquela ponte? Marcelinho deu uma batida assim, cara, eu tava sem... Tipo assim... Só merda. Tudo pra dar-lhe uma cagada. Mas ali também, depois dali, eu nunca mais dei mole com o carro. Mas aquilo ali foi, assim, uma extremidade absurda. Depois eu fui lá na frente fazer uma irresponsabilidade com o carro, que aí já foi com o Nicolas, voltando de Búzios. A gente, meu irmão, torou o pau, fizemos... Rio Búzios são 3 horas, a gente fez 1h20. Caralho. Foi a última vez. Aí depois disso aqui também, eu, fiquei com um susto bizarro. Mas esse dia aqui foi fora. Tava eu, Reinaldo e Marcelinho. Marcelinho bateu a cabeça e tal. Esse senso de responsabilidade na hora. E eu lembro de eu ligando pro meu pai. Meu carro não tinha seguro.
Eu ligando pro meu pai, falando, pô, pai, bati de carro, tal, minha mãe tava viajando. Ele é mesmo? Você tá bem? Eu falei, tô, a gente tá todo mundo bem aqui, mas, pô, tô no alto da Boa Vista aqui, pô, não sei pra quem ligar. Ele falou, entra na internet aí, liga pra algum Guincho. guincho. Aí eu falei, tá bom. Tipo, achando que ele ia falar, tá bom, filho, você tá bem? Eu vou aí. Ele cagou. Falei, é mesmo? Tá bem? Falei, tô. Ele entra na internet aí, então liga pra algum guincho. Não, se fosse eu, você... Ei, Matheus, tu tá bem? Tô. Então pera aí que você não vai ficar bem, que eu tô chegando aí agora. Eu lembro que essa foi uma puta lição do meu pai também, do tipo assim, fez merda, tem que estar pronto pra resolver. É, lógico, pô, com 18 anos fazendo merda, então se vira. Eu tive outro momento que foi quando eu fumava desde cedo, cara. 14 anos eu comecei a fumar, mas pouco. Com os 16 eu comecei a fumar regularmente, assim, tipo, de ter um maço pra fumar. E com 28 eu tinha acabado de acordar, tava gordão. Fui fumar um cigarro, tomar café, que era isso que era minha alimentação até, sei lá, umas 3 horas da tarde. E ali eu deixei um maço de Camel do lado da pia da pedra da cozinha. E aí o Matheus veio com um aninho. E aí, um ano e meio. E aí ele pegou, um ano e meio pra 2 talvez, ele pegou o cigarro e fingiu que tava fumando, assim, falou, papai. Aí eu olhei e falei, caralho. Aí eu tirei o cigarro da mão dele, tirei o meu cigarro, amassei, joguei no lixo, tirei uma foto. Aí eu mandei pra minha esposa, assim, eu falei, ó, tirar essa foto pra lembrar. Hoje é o último dia que eu vou fumar. Daí ela falou assim, tá bom. Pô, fumava desde muito tempo, cara. E aí eu nunca mais E fumei. por que tu começou? Tu lembra? Cara, porque os moleques mais velhos da escola fumavam. Então eles fumavam cigarro, eu comecei a fumar cigarro, eles fumaram maconha, eu comecei a fumar maconha e ainda atrás, e ainda atrás. Eu falei sempre, aquela turma do fundão, né? A família é muito fodida, né? Muitos casamentos seguidos da minha mãe, muita mudança, morei de favor. Saí de Maceió, onde eu nasci, fui pra São Paulo, morando de favor o tempo todo, só merda, na rua o tempo todo, desde sempre. Então, sem presença de pai. Aí, cara, encontrei uns meninos, todos fodidos que nem eu. Usava droga e fumava e bebia. É de uma hora pra outra, né? Eu falei, todo mundo passou no fundão ali, mas só ficou quem não tinha família, cara. Só ficou quem tava fudido. O cara que tinha família mais arranjada, ele fazia uma brincadeira, mas depois ele se endereçava. Agora os arruinados ficaram. E aí eu comecei a usar droga. E foi até eu conhecer a Ana. Quando eu conheci a Ana, eu tinha uma caixinha com 200 baseado, assim, feitinho, bonitinho. Aí ela falou, não vou namorar um maconheiro. E eu tava fumando quando ela falou, caralho, ela não vai namorar um maconheiro, fudeu, né? Falei, tá bom, vai, não vou fumar mais. Ela falou, tá bom, quero ver. Aí eu peguei a caixinha assim, joguei tudo na privada. Cara, quando o primeiro caiu na água, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Caralho, tem 200 baseado bonitinho aqui. Aí joguei tudo fora da descarga. Aí deu uma fissura fodida, deu uma abstinência pesada. Fumei ainda meio que escondido, assim, uma oportunidade ou outra, meia dúzia de vezes, mas aí parei. Aí parei de beber também, agora, sei lá, uns 3 anos atrás. Pronto, acabou, não serviu mais pra nada agora também. Posso morrer, né? Não faço mais nada errado. E foi isso, cara. Então tiveram uns momentos. Esse do Matheus fumando foi também uma virada. Dirigir também são os momentos extremos da vida, né? Boa. E profissional, irmão? No trabalho, qual foi o teu Brasil momento? Paralelo. Brasil Paralelo. Conta aí pra gente. Foi a grande virada da vida. É um momento que eu sou muito grato por ter acontecido. Eu só fazia pequenos trabalhos de agência. Então eu era redator, eu era copywriter. Então eu fazia um e-book aqui, fazia um site ali, aí atendia assessor de investimento, atendi o Leandro Ruschel, que é da Leandro Stormer, fiz uns projetinhos que a XP patrocinava para trazer cliente, a XP através de escritório de investimento, através deles também, a gente fez um chamado TV Invest, que foi capa da Infomoney. E, cara, eu fazia pequenos trabalhos, página de venda, funil de e-mail, isso que hoje todo mundo faz, né? E eu atendi um cliente chamado Leandro, a gente fez o lançamento, ele falou, cara, eu quero abrir um escritório, eu tenho um grande escritório aqui, eu não conhecia nada disso, né? Eu tenho um grande escritório chamado Leandro Stormer, eu quero abrir um chamado Liberta Global nos Estados Unidos. Pô, tu quer fazer o lançamento dele? Eu falei, pô, vamos fazer. Fizemos uma campanha, deu certo. Dia 24 de dezembro de 2015, a gente lançou.
E, cara, ficou tudo bem. A gente teve um relacionamento bom, beleza. Depois de um tempo ele volta. Cara, tem uns meninos aqui de Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, né? Tem uns meninos aqui de Porto Alegre que, cara, eles estão precisando fazer aqui um bem bolado, porque eles estão precisando levantar uma grana pra colocar uns carros de som pra fazer protesto pra Dilma cair no impeachment. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Quer dar uma olhada no material? Dá pra fazer alguma coisa? Eu falei, cara, posso olhar, me manda o material. Eles têm uma banda chamada Banda Louca Liberal. Eu falei, não, deixa eu dar uma olhada, cara. E ele me mandou umas entrevistas. Eles estavam entrevistando empresários. Os empresários grandes conseguiram entrevista lá com o pessoal da Tramontina, que é do Sul também. Da Grendene. Eu não lembro agora, mas tinha uns caras bem grandes, assim. E eles pegavam esses depoimentos e mostravam para outros empresários para conseguirem doação. E aí eles iam conseguindo doação, fazer protesto, fazer movimento estudantil, essas coisas todas. E já eram os meninos lá, já era o Ferrugem, o Viana, o Mena, o Rodolfo. O Mena e o Rodolfo já não estão mais no Brasil Paralelo hoje. E aí, cara, eu olhei aquela porra e falei, cacete, cara, por que vocês estão pedindo dinheiro assim? Vamos fazer uma coisa que no marketing digital a gente chama de CONA, que é Congresso Nacional. Cara, isso foi uma febre. Vamos fazer um CONA, cara. Isso CONA foi uma febre. político. Lembra? Congresso de tudo? Congresso de autismo, congresso de não sei o quê, congresso de não sei o quê. Você participou disso? Porra, tá maluco? Isso era canal de venda. Tu fazia o congresso pra vender um produto, fazer uma oferta. Exatamente. E aí, qual que era o... Mas era o congresso, o tema era o congresso. Você conhece E isso? era presencial, né, irmão? Se tu volta lá atrás, os congressos que existem hoje... Cara, era só uma adaptação. É o atual Summit. Então, os CONA viraram Summit agora. Viraram Summit. E aí, qual que era o princípio, pessoal que tá em casa que não conhece? Nós pegávamos uns 50 nomes. Era isso. Que déjà vu, mano. Era o máximo que dava pra parecer mais Exatamente. Cara, você matava vários coelhos com uma cajadada só. Primeiro coelho. Quando você juntava 50 nomes, parecia que era um negócio gigantesco. Gigante. Segundo coelho, isso te transmitia uma autoridade fodida. Gigante. Porque tem 50 caras juntos que estão endossando o teu evento. Terceiro ponto, se tem 50 caras, você distribui as palestras dele ao longo de uma semana, ninguém consegue ver tudo. Isso depois vai ser vendido como gravação. Quarto ponto, quem participava compartilhava feliz da vida, então você conseguia que era ter moeda meio, a autoridade do cara e o tráfego dele. Eu olhei aquilo e falei, cara, vamos fazer um CONA chamado... Aí eles chegaram ao nome, eles tinham um nome, Brasil Paralelo. Eu falei, cara, Congresso Brasil Paralelo, vamos fazer. Vamos pegar mais nomes aí. E, cara, os meninos, eles têm um menino ali, dois deles, né, o Lucas Ferrugem e o Valerim. Eu esqueci de falar o nome do Valerim no começo. Cara, que eles têm um talento de montar roteiro. Eles são bons mesmo. Que é inacreditável, cara. Eles conseguem montar uma história que você vai assistindo. E a gente criou o Congresso Brasil Paralelo. Ele tinha 4 episódios, porque o CONA tem esse formato de congresso, mas eu queria colocar essa ideia de 4 episódios, porque é como a gente faz lançamento no mercado digital, né? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e o vídeo de vendas. E, porra, o Brasil Paralelo explodiu, todo mundo gerou todo um buzz, era... Primeira vez que alguém da área política usava uma qualidade de imagem, os meninos são talentosíssimos pra produzir imagem, cara, os documentários ficaram incríveis. A galera discutia, quem fez isso? Estão financiando com dinheiro do George Soros, estão financiando com dinheiro do Marcel Telles, porque não é possível, tá muito foda. E eram os meninos com cartão de crédito, pegando emprestado o limite dos outros, inclusive. E aí ele explodiu. E tava explodindo. Tava vendendo. E aí chegou uma hora que a gente conversando, eu falava muito pra eles, cara, a gente precisa ter mais um capítulo, porque tá muito bom, cara, a gente precisa estender mais um capítulo, porque, pô, a gente precisa ter mais carrinho, e eles contribuindo muito sempre, todo mundo junto, pensando junto. Eu tive muita sorte de ter tanta gente talentosa ouvindo as coisas que saíam assim da minha cabeça e vamos tentar fazer. E aí, beleza, eles quiseram fazer mais um, a gente se reuniu, o Leandro tava lá, o Leandro fazia parte também, o Leandro era um macaco velho de política, cara, ele entendia tudo, assim, e ele falou, tem que ter mais um capítulo, vamos chamar de impeachment. E aí, beleza, aí fizemos um capítulo só sobre por que tinha que ter um impeachment. Cara, quando a gente lançou, foi aberto o impeachment da Dilma, teve 1 milhão de pessoas na Paulista. E, cara, a gente pegava lead muito barato. Todo mundo querendo ver o negócio. A gente colocou nas salas de cinema, lotou todas as salas que a gente colocou.
ficou uma loucura, cara. E aí, pô, aí virou Brasil Paralelo. O resto todo mundo conhece a história. Então até hoje os caras estão faturando mais de 100 milhões aí, estão fazendo projeto de 2 milhões e meio, 3 milhões cada série. E cara, foi um momento, a virada, porque daí eu comecei a receber outros convites. Aí o Thiago Nigro, do Primo Rico, ele entrou em contato comigo e falou, cara, eu quero fazer algo parecido para finanças. Eu falei, vamos fazer. E aí a gente fez o maior congresso financeiro do mundo. A gente começou, cara, mesma coisa. Vamos chamar todo mundo. A gente foi pra Stanford, chamou os caras que ganhavam Nobel, os caras falando de teoria econômica fodida. Eu, caralho, vamos. Aí montamos o Código da Riqueza. 4 capítulos, todo mundo lá. O Brasil Paralelo teve 69 entrevistados, eu acho que o Código teve 89 entrevistados, era a mesma coisa. Quer ver? Pega o curso, no Brasil Paralelo era só as entrevistas. Isso foi quando, do Primo? 2018, 2017 para 18. Aí em 2018, Roberto Lee me liga. Ele tinha feito a WinTrade, depois fez a Clear, vendeu pra XP e ele me ligou e falou, man, vem aqui tomar uma cerveja comigo. A gente foi pra um quiosquinho da Colorado ali no Itaim, que tinha perto do... Puta, eu não lembro o nome daquela comida italiana que os caras da Faria Lima adoram comer lá, Manzotti, Maroni, Mazotti, alguma coisa assim. Daí eles foram lá do ladinho, tinha um quiosquezinho, um container da Colorado. Ele pegou um pedaço de papel pra mim. A gente tava tomando cerveja, cara, a gente já tinha tomado algumas cervejas. Aí ele fez uns desenhos assim. Ele fez, man, você lembra quando eu criei a desbancarização? Eu lembro, pô, foi do caralho, eu lembro, os caras não botavam fé em você, os caras falavam que desbancarização não ia funcionar. Aí ele olhou e falou assim, agora a gente vai criar a internacionalização. Eu, porra, ali não, puta, cara, não sei, imagina, cara, quem vai mandar dinheiro pra fora, é um rolo do cacete. Ele falou, concordo, mas imagina o seguinte, o cara abre uma conta numa corretora, ele pega o dinheiro dele de real, ele arrasta, vira dólar e a gente faz o câmbio, além dele investir com a gente vai operar o câmbio. Eu falei, cara, qualquer coisa que você falar eu vou fazer. Porque você já fez 2 empresas de bi, vai fazer mais uma e eu vou ficar de boa ainda, né? E aí a gente foi lá e fez a Avenue. Cara, quando ele começou a fazer a Avenue, a gente desenhou, fez documentário pra eles, fizemos marca. Cara, trabalhar com um Lee foi uma das maiores felicidades da minha vida. Mas você entrou de sócio? E eu tinha stock option, eu tava no time fundador, que chama, né? E eu era CMO. Aí eu virei CMO da parada. E carreguei essas estoques, aí eu vou contar a história, porque que eu não terminei respondendo categoricamente que eu era sócio, né? Porque eu nunca cheguei a exercer essas stock options. Porque criamos o documentário, lançamos a empresa, começou a crescer. Cara, em 2018, o Novo Mercado explodiu. A gente tinha só... O Novo Mercado era meio que um side job meu, assim. Eu fazia esse trabalho, eu dava uma aula por semana enquanto trabalhava. E aí já tinha conseguido algum conforto, né? Financeiro, mas não tava rico não, tava só com dinheiro, assim. O que você gasta num jantar, eu tinha. E aí, cara... Vocês aí. Ixi, esse cara aí, quando eu dizia... Não, quando você vê o nome dele no Google, é só ele aqui, ó, de braço cruzado, saindo da... Bota lá no Google, bota Valuation Rap. Bota lá. E aí... Cara, o Brasil, o Novo Mercado explodiu, a gente começou a subir de 300 alunos para 700, para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000. Foi ele na época que o Flávio meio que falou com você? Não, o Flávio falou comigo na época do Código, ele foi o grande nome do Código, cara. Do Código da Riqueza, um ano antes, 2002 porque anos eu lembro de você quando o Flávio tava querendo fazer o Meu Sucesso virar. Sim. Ele tava usando geração valor. Ele tinha criado geração valor. Isso. E tava feio se ele monetizasse aqui em cima. Porque tinha todo um pitch que isso aqui era uma parada pra ajudar o empreendedorismo brasileiro. Que era o podcast. Só ele falando sozinho. Cara, o Flávio fez o que todo mundo faria muitos anos depois, cara. Ele fez sozinho. Ele fez agnóstico geração de valor. Bizarro. Aí ele veio e arrumou uma maneira de monetizar o geração valor. Que era com o Meu Sucesso. Era como o Meu Sucesso. E aí ele meio que te chamou, meio que pra ajudar, sei lá. Então, eu lembro dele num Powerhouse. Eu tive. Te vendendo como se fosse o mais brabo do mar. Eu lembro que eu patrocinei esse Powerhouse. Foi no Vitra. No Vitra? Não foi? Não sei.
Porra, eu tava lá, ele te vendeu como, tipo foi o assim, dois, meu irmão, foi o dois. esse cara é o Não, cara. ele fez uma introdução. É que o Flávio ele faz as introduções boas, mas, tipo, a gente não tinha contrato ali, não. Não tinha nada. Não, nada, mas era meio que, tipo, você meio que Ele me virou deu- cara, o advisor dele Cara, do digital. eu não tenho. Até hoje, cara, eu não tenho como agradecer a generosidade do Flávio, cara. É bizarro o que o Flávio fez por mim. Até hoje, eu encontrei o Flávio num churrasco, ele veio, pô, falo, caralho, mano, eu fico com vergonha do tanto que o Flávio não só ajudou, mas ele acreditou em mim, cara. O que eu pude contribuir pro Flávio? O Flávio sabia tudo, cara. Ele me deu os 3 melhores conselhos empresariais que eu tive na vida num almoço, assim, num pedaço de dia que eu encontrei ele. Eu tava indo... Eu falei pra ele, Flávio, eu vou fazer... Eu saí do Brasil Paralelo, eu fiz uma aposta. O Brasil Paralelo, depois que ele deu certo com o Congresso, os meninos, eles realmente são apaixonados pelo que faz, cara. Eu sempre gostei mais de dinheiro do que dos projetos, assim, em si, porque você me fala, pô, vai fazer um projeto, vai gastar dinheiro. Eu falo, ah, não, pô, tô de boa. Agora que você tem mais dinheiro, todo mundo que tem mais dinheiro gosta de falar, ah, não, o dinheiro não é tão importante, mas na época que eu não tinha, era dinheiro que eu queria. E os meninos falaram, a gente vai fazer um grande congresso contando a história do Brasil. Eu falei, ah, não, tô de boa, cara. Ninguém quer ouvir a história do Brasil, não. Quero falar sobre outra coisa, né? E eu saí. E ficou um congresso incrível, cara. É legal pra caramba, mas eu fui fazer o financeiro. E aí eu falei pro Flávio e ele... Cara, ele falou, top, eu participo. O rosto do Flávio era o primeiro, assim, do Código da Riqueza lá. Era ele, o Nigro, aí depois tinha o Felipe Neto, participou. O Felipe Neto falou de empreendedorismo, meu irmão, antes dele virar esquerdista. Felipe Neto deu uma puta entrevista de negócio, de mídia, loucura. de empresa de mídia. O moleque é grande. Ele é bom, né? Uma puta entrevista. Sai de esquerda, o resto ele é bom. Mas ele não era tanto, foi um movimento muito recente depois. Eu nem sei o quanto ele é de verdade ou o quanto é um personagem, eu não sei. Mas ele deu uma entrevista sobre mídia, cara. Mas o moleque entende muito dessa Pô, nova esquece. mídia. Não, ele e o irmão dele. Cara, é incrível, assim. Que se afastaram, né? Ah, eu não sabia, não. É mesmo, o irmão dele foi pra área de infantil mesmo. Ah, o irmão dele virou para infantil e aí por conta do posicionamento do irmão, Você descolou. eles se escolaram Mas tinha que totalmente. proteger a marca, cara, porque quando entra a política não dá pra ter a criancinha e a política Não, perto ali. Não O dá Felipe pra... Neto no Rio só anda com muita segurança. É? Enquanto ele no shopping lá no Village Mall, tem tipo uns 4 dentro do shopping. Por quê? Ah, primeiro, o caos. Segundo, o que deve ter de cara que se tivesse a oportunidade ela Dá uma tirar uma esculachada. onda, tirar uma... Ainda mais no Rio de Janeiro, Ah, cara, onde difícil, todo mundo né? é meio pronto pra O irmão fazer dele já algazarra. anda também, mas tu já vê que é uma outra pegada. É mais por uma questão É mais por segurança mesmo. de tipo fã, de crianças. Pô, porque o moleque é tipo a Xuxa, né? Da geração. Cara, é um... Tipo, não. Ele Ele é a Xuxa da geração digital deles, né? E aí, cara, uma vez eu sentei pra almoçar com o Flávio e ele falou assim, eu falei, Flávio, pô, tava meio perdido, querendo fazer as coisas, o Brasil, o novo mercado tava muito, muito no comecinho, e ele falou, cara, eu vou te dar 3 conselhos aqui que eu acho que você vai poder aproveitar, vai saber aproveitar. E foram 3 conselhos que me mudaram muito. Ele falou, primeira coisa, despersonaliza a sua empresa, senão se você morrer hoje, a tua esposa não tem nada, cara. 97 ou 98% das assinaturas eram feitas direto no meu perfil, dentro do novo mercado. Hoje em dia são 40%, mas E ainda do Ícaro. do Ícaro de Carvalho. Ou seja, ainda há um trabalho para fazer, mas já foi feito muito trabalho. Aí ele falou o segundo, todo negócio, essa é clássica dele, né? Acho que ele fica contando esse conselho para todo mundo e para todo mundo soa bem, né? Ele falou assim, toda empresa nasceu para ser vendida. Aí eu ouvi aquilo mais novo, com uma empáfia do cacete, né? Internamente eu pensava, pô, que toda empresa nasceu para ser vendida, pô, se você for carregando o teu negócio e tudo mais. E aí ele falou, quando você chegar em certa idade, se você quiser carregar muito tua empresa, ou você vende ela ainda no auge, depois do teu operacional, ou você morre, teus filhos herdam, eles não sabem o que fazer, eles rateiam por qualquer valor. E aí eu comecei a lembrar todos os históricos que existiam, não só na família, mas de conhecidos, cara. Pessoas que herdaram patrimônios de centenas de milhões de reais e a família nunca havia trabalhado, porque o cara monopolizou tudo pra ele, e aí eles vão rateando, e vem consultor, e vem advogado, e vai perdendo tudo. Aí me deu um estalo, assim, pra pensar em sucessório pela primeira vez. E o terceiro conselho dele foi, não adianta, não importa o quanto você tente transmitir o que você passou antes de ter dinheiro pros seus filhos, eles não vão entender. Porque o que você passou é você e o que seus filhos vão viver é uma outra realidade.
E eu entendi isso também. E aí eu falava assim, por exemplo, isso mudou muito. Tu tem filho, Alfredo? Não. Porra, tu tá bem, então não cometeu os Bem mesmos nada, erros pô, que eu, tô né? doidinho. Tô louco. Tu vai dar uma motinho de 6 pra 6 anos, teu moleque? Uma motinho pra ele? Acho que a mãe vai ficar meio brava. A mãe brava não E... é um bom negócio. Happy wife, happy life. Então tu vai entender. Eu tinha uma mentalidade quando meus filhos eram muito, muito, muito pequenininhos, talvez tinha só o Mateu e a Lavínia, que eu falava assim, não, meus filhos vão passar pelo que eu passei, cara. Meus filhos vão andar de ônibus, meus filhos vão ralar, meus filhos não vão ter acesso, meus filhos vão ter que passar pelo que eu passei para não ficarem moles. E aí, depois de um tempo eu entendi que eu não era factível eu pegar e mandar meu filho pegar o terminal Jabaquara. E que na minha cabeça isso que estava tentando endurecê-lo, porque foi pelo que eu passei, né? CPTM, na chuva, me fudendo. Não seria através disso, mas seria através de educação, de preparo, de desenvolvimento mesmo, de uma boa educação.